Bem-vindo aqui para mais um vídeo que tem esse apelo um pouco mais educacional. Ele também pertence a essa classe de vídeos chamada Toques da Bolsa aqui do canal, que já chega então ao vídeo de número 100. E hoje nós vamos responder algumas perguntas. Sempre que aparece esse ponto de interrogação e o ponto de exclamação, é porque houve algumas questões levantadas pelo pessoal que nos auxilia aqui no canal. E eu respondo sempre que eu vejo que ela tem algum significado que possa atingir a mais pessoas, pode ser do interesse de mais pessoas. E a questão hoje está em torno das metas que nós definimos aqui no canal e como nós a ajustamos no passar do tempo. A questão é levantada aqui pelo Edson Paina, ele sempre nos ajuda aqui no canal com seus questionamentos, né? E a informação que ele pede é como é que é planejada a meta de aumento do número de ações. Então é isso que nós vamos estabelecer, né? Como é que nós vamos verificar assim, quanto mais ações nós precisamos para andar na direção da meta. E a pergunta aqui que ele faz, o que ele considera após a pergunta é o seguinte: se isso é calculado com base nos dividendos anuais ou no caso aqui em função do IPCA projetado ou até pela Selic projetada. Então vou mostrar aqui como é que eu estabeleço esse crescimento do número de ações conforme passam os anos. Eu vou dar só um exemplo, evidentemente, mas na passagem do ano de 2023 para 2024 e principalmente depois dos resultados do quarto trimestre de 2023, portanto, são as informações advindas das demonstrações financeiras do período, porque o período é justamente isso, vai considerar o exercício como um todo, desde o início do ano até o final, e assim a gente consegue, a partir desses resultados, estabelecer uma projeção que vai nos dar uma noção do quanto nós temos de expectativa em termos de proventos. E isso aí vai fazer com que tenha um impacto no que a gente tem estimativa de receber lá no final do ano de 2024 e, portanto, a gente consegue estabelecer um número de ações que são plausíveis com esses nossos objetivos. Eu já tinha construído um vídeo sobre como fazer a definição de metas. Esse vídeo eu vou deixar aqui no final para que você possa acompanhar e saber qual é o raciocínio que tem por trás até a construção das metas, em termos de valores e que vai culminar em termos de número de ações. Mas veja que o objetivo principal definido nesse planejamento, ele está em termos de renda mensal, aqui no caso renda mensal passiva. Nesse caso era um exemplo, eu defini como R$3.000. Depois eu vou mostrar como é que ficaram aquele que eu estabeleci para o exemplo do canal. Então ele vai ter um objetivo secundário, onde nesses objetivos secundários aqui eu vou escolher 5 ações que fazem parte, vou fazer uma análise de cenário, por isso que existe aquele segmento aqui do canal chamado análise de cenário, que é uma análise subjetiva. Vou estabelecer linhas de ação, que é em termos de, por exemplo, dividend yield aqui de 6%, que é o que eu coloco lá no canal, e assim eu chego com essas linhas de ação, eu vou andar na direção das minhas metas. Veja que aqui no caso desse exemplo, eu escolhi umas ações aleatórias, depois eu vou mostrar o planejamento, não neste vídeo de hoje, mas quando eu fizer de fato, no final do ano eu vou mostrar principalmente baseado neste valor aqui, que é o que se pretende ter como renda passiva mensal. E assim, eu sei que para cada ação, por conta do que eu tenho de objetivos de investimento, para cada ação, ou seja, quanto cada uma precisa me render por ano, e sabendo o que cada uma pode me render por ano, que é exatamente esse valor que está aqui nesse retângulo, eu sei que ações eu devo adquirir para chegar nesses valores. Então, para essas ações, cada uma das que eu coloquei nesse exemplo aqui, você pode verificar que aos proventos que elas pagam, a quantidade de ação que eu preciso ter, que está aqui neste lado, isso aqui é transportado para a minha tabela de metas. Então veja que tudo nasce lá no final das contas por conta deste valor que eu estabeleço. O valor que eu vou estabelecer, que eu ainda não sei qual é para o ano de 2024 a 2025, ele vai aparecer aqui, neste campo, certo? Portanto, eu preciso ajustar os dividendos
que eu calculo em função do canal, que fica nesta coluna aqui. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui para a gente simplesmente acompanhar o que aconteceu, o BB Seguridade. BB Seguridade, eu tinha uma projeção de proventos no início de 2023 de aproximadamente aqui R$ 2,24. Portanto, aquele valor ele veio da projeção feita no início do ano de 2023. Veja que o valor veio daqui, ó, desses R$ 2,23,8 ali, né? Então por isso que está arredondado lá para R$ 2,24. Aquele valor lá, ele tem uma contribuição para que eu chegue dentro daquela média de renda passiva mensal. Portanto, os R$ 2,24 que eu aqui estabeleço, que eu estava projetando que viria de BB Seguridade, faz com que BB Seguridade tenha uma participação em posição da carteira de 21% no total de 100% do conjunto das minhas ações. Então ela vai colaborar com isso se ela pagar R$ 2,24. Então basta apenas que para o próximo ano eu tente ajustar com essas participações ou outras que eu vou criar aqui em termos de percentuais, conforme eu vou ajustando de acordo com o desempenho de cada empresa. Eu preciso verificar como elas estão se desempenhando para dizer, olha, eu acho que, por exemplo, a AES Brasil, esse ano não vai pagar nada de 2023. Pode ser que em 2024 também não pague nada. Então, ela vai ter que reduzir a sua participação, que nesse caso específico é de 13%. Então, se eu tirar 1% de participação ou 2% de participação de AES Brasil, eu posso passar 2% para BB Seguridade. Se eu passar para 20%, a participação dela na carteira, para 23%, veja que ela vai corresponder a quase um quarto da carteira, significa que talvez eu possa gerar uma expectativa maior de proventos a ser recebidos. Se no caso eu tiver certo, então talvez seja mais do que os R$ 2,24. E foi mesmo aqui no caso desse exercício, né? O BB Seguridade pagou quase R$ 3,50 por ação. Isso aí compensou outras empresas na carteira que não vieram a comparecer com seus proventos. Mas, por exemplo, no caso específico aqui de BB Seguridade, veja aqui o que estava sendo considerado, neste caso específico, eu considerei aqui a variação da inflação, porque eu achava que o crescimento médio composto de 24,14% era muito alto, porque aqui eu tenho uma distorção em 2018, onde está muito abaixo de 2019, a metade nas suas receitas operacionais. Neste caso específico aqui, do ano de 2023, eu prefiro agora sim atualizar em função do crescimento médio composto, porque eu consigo trazer para a realidade. Basta que eu traga esta célula marcada em vermelho para 2019, então agora eu vou poder estimar o crescimento médio composto da receita em 2023, se eu tiver certo com relação ao recebimento desses proventos, aliás, essa receita líquida de 9,1 bilhões. Isso significa que o crescimento médio composto, veja, ele se altera, agora ele vai para 8,26. E eu posso calcular, então, um crescimento em função dos proventos pagos pela companhia, em razão dos 8,26% do crescimento médio composto. Basta multiplicar os proventos pagos, ou seja, esses R$ 3,50, por 1,0826, que é justamente somar 1 a este valor aqui dado em percentual. Portanto, eu posso estimar para pagamento de BB Seguridade para o ano que vem de R$ 3,77 por conta do CAGR que foi apurado. Na medida que eu vou orientando o preço teto aqui da companhia, ele vai mudando, né, de ano para ano, e também às vezes trimestral, por isso que às vezes a gente começa a ter percepção de que esse preço teto começa a modificar, então de repente, em vez de comprar nos preços mais baixos que eu tinha, agora eu passo a comprar num preço mais alto. Se eu levar em consideração os 6% que eu desejo, eu tenho uma projeção aqui de R$ 1,99 no dividendo a ser pago. Mas, como a gente viu, o projetado, que é um dos mais interessantes, ele ficaria ali em R$ 3,77. Veja que quando eu faço isso, altera principalmente aqui o valor médio a ser pago
por mês em função das ações que eu possuo. Ora, se eu tenho isso aí vai acontecer com todas as outras ações. Se eu tenho esse parâmetro, então, agora, em vez de eu ter esses R$3.000 aqui no meu objetivo principal, então ele vai passar a 3.700 e um pouquinho mais, só por conta daquela movimentação de BB Seguridade. Então, é esse conjunto todo que faz eu ter uma noção de como evoluir em função das minhas metas. Então não é que, na verdade, eu considere ou a Selic ou a inflação, não. Eu preciso saber assim como é que está o desempenho da empresa. Se ela está num desempenho muito alto, teve um crescimento médio composto muito alto, então eu prefiro fazer algo bem mais conservador, até para eu não me surpreender ou, na verdade, me decepcionar em termos do resultado, porque senão a gente coloca um resultado muito estimado e às vezes a companhia não chega lá. É o caso da AES Brasil. Então qual é a minha escolha? É sempre pegar o menor, eu dou uma olhada. Quem é que está a menor nesse momento? Ou, vamos dizer assim, se o crescimento médio composto ele está dentro de um parâmetro aceitável, que está ali bordando a inflação ou a taxa de juros real do nosso mercado, que é a taxa de juros menos a inflação, então, parece que aqui tem um parâmetro que eu devo considerar. Então tem muito de feeling, por isso que não é uma questão meramente objetiva. Se você for só pelo Kager, você pode se equivocar se você não analisar, porque às vezes você pode ter um crescimento médio composto pequeno, e aí, claro, você pode ter ter um resultado bacana no final, mas você pode ter um crescimento médio composto alto e ter uma decepção. Se você for pela taxa de juros da inflação, você pode estabelecer a taxa de juros, que hoje está em parâmetros altos, mas na verdade pode ser que a empresa cresça acompanhando a inflação e você acaba se decepcionando. Então eu prefiro algo que esteja mais em consonância com esse equilíbrio inflacionário, taxa real de juros do nosso mercado, mas nunca aquilo que está muito nos extremos, nem lá nos juros muito altos e nem naqueles que estão no momento muito baixo, como é o caso atualmente do IPCA. Então aí eu espero ter respondido essa questão. Ela tem um aspecto complexo, mas eu acredito que o mais importante vai ser depois na virada do ano, quando eu for fazendo isso passo a passo, você vai ver que isso é algo tranquilo. Inclusive vou deixar depois os documentos, não esses aí, porque esses aí eu usei apenas por modelo, mas quando eu fizer lá na virada do ano, eu deixarei todos no passo a passo para que você possa fazer o seu e fazer a sua programação. Dito isso, vou ficando por aqui, espero você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço!